Vamos estudar? Aula pré-requisito tópico básico, frações equivalentes. Vamos ver o que são as frações equivalentes. Vamos escrever um número decimal para fração, um número fracionário para porcentagem e fazer duas questõezinhas do Enem. Vamos nessa? Vamos lá, galera. Tópico básico, conteúdo bem simplesinho, vai ser rapidinho. É básico, você aprende no 6º ano, mas você não pode ignorar alguns detalhes do que eu vou te mostrar não, tá? Você que já sabe, pode pular esse vídeo. Você que tem dificuldade, presta atenção com carinho. Velho, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes é quando você tem uma fração que tem o mesmo valor da outra fração, só que ela vai estar representada com números diferentes, mas o seu resultado, o valor fracionário dele é o mesmo. Ou seja, por exemplo, você tem aqui, ó, 4/5, beleza? E aí você quer fazer uma representação fracionária desse 4/5. É bem simples. Na verdade aqui existe infinitas frações equivalentes do 4/5. Você pode escrever vários, com multiplicação ou com divisão, sempre essas duas operações. Se por exemplo aqui, ó, eu multiplico por 2, quando eu faço isso, sempre é no numerador em cima e também no denominador embaixo. E aí você vai obter aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Beleza? Aqui você tem uma representação fracionária que equivale a 4/5. O resultado dos dois é o mesmo, beleza? Poderia também chegar aqui, ó, fazer uma outra representação de fração equivalente. Por exemplo, se eu multiplicasse por 3, numerador e denominador, vou obter a sua fração equivalente. 8 vezes 3, 24. 10 vezes 3, 30. Então aqui eu afirmo que 4/5 é equivalente a 8 décimos e é equivalente a 24/30. Seus resultados, seus valores são todos iguais. Isso basicamente é a tal chamada fração equivalente. Só que você vai ter que saber, a partir de uma fração, escrever a tua fração irredutível. O que é isso? Eu vou lhe mostrar aqui e você vai relembrar com certeza. Vamos supor que eu tenho a fração 32/24. Aí você quer a representação dela na chamada fração irredutível. Para isso você tem que simplificar a sua fração. Quando você simplifica a fração, você está diminuindo esses números. E para diminuir esses números, você tem que executar divisões. Divisões em ambos os valores do numerador e denominador. Lembrando que a divisão que você faz é sempre executada por um mesmo número para os dois, ok? Não pode ser diferente, só para te recordar aí. À medida que você vai simplificando, você está escrevendo as suas frações equivalentes, beleza? Então olha só, tanto 32 quanto 24 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, e assim dá para dividir por 8 e assim por diante. Vamos supor que aqui divida por 2, ó. Dividir por 2. Então você vai ter 32 dividido por 2 e 24 dividido por 2. Isso é uma fração equivalente a essa daqui, ok? Ah, mas se eu quisesse simplificar por um número maior direto, claro que você poderia fazer isso. Aqui é só para você lembrar ou para quem tem mais dificuldade. Quer ver, ó? Eu posso chegar aqui e dividir os 2 por 4. Se eu divido os 2 por 4, eu vou ter 16 por 4. 4 e 12 por 4, 3. Chegou aqui, ó. Percebe que 4/3 não tem um outro número que eu possa dividir o 4 e o 3 ao mesmo tempo. Então é aqui que você tem como nome a chamada fração irredutível. Beleza? Você não vai ter que saber o nome fração irredutível na prova, mas você tem que saber e lembrar do que são frações equivalentes. Beleza? Saber pegar uma fração, simplificar e chegar na sua forma irredutível. É bem tranquilo. Outro exemplo aqui, ó, só para você poder relembrar, e um detalhe que muita gente interpreta errado do que os professores falaram.
Não, meu professor que ensinou errado. Seu professor não te ensinou errado. Você interpretou errado. Olha, 4.800 sobre 6.000. Eu quero simplificar esse camarada. Como é que você pode simplificar? Você de cara já acostumou a fazer isso aqui. Ah, é só cortar os zeros. Aí eu te pergunto. Ou então o professor te perguntou e falou assim, ó. Quanto é quando você corta 0 com 0? O que que dá? Aí você responde o quê? O infeliz. Você fala, ah, dá 0. 0 é meu ovo, cara. Porra. Irmão, quando você faz isso aqui, ó. Ah, cortei 0 com 0. Você está dividindo, simplificando por 10. Se você faz isso de novo, ó. Você simplificou, dividiu novamente por 10. Aqui por 10 por 10. Ou quando você faz os dois aqui, ó. Você está dividindo por 100. Falou? Então, cuidado. Ah, então quer dizer que se eu cortar os zeros, dá 0. Não. E quanto é 0 dividido por 0? Meu irmão, 0 dividido por 0 não é 0. 0 dividido por 0. Você não pode falar que não existe. Meu irmão, é uma forma indeterminada. Isso você não estuda aqui não, falou? E aí, ó, sobre 48 sobre 60. Tranquilo? Aí você quer chegar na sua forma irredutível. Vai fazer uma sequência de frações equivalentes se você quiser. Vamos pegar aqui. 48 e 60. Dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3, por 4. Dá para dividir por 6. Dá para dividir por um número maior. Sei lá já. Irmão, vai testando. Vamos colocar aqui, ó. Vamos simplificar por 6. Quanto dá? 48 dividido por 6 dá 8. 60 por 6 dá 10. Beleza? Posso continuar a simplificar aqui por quanto? Por 2. Por 2. E aí fica 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Tranquilo? Frações equivalentes. Aqui eu falo, ó. 48 sobre 60 é equivalente a 4.500. 8 sobre 10 é equivalente a 4.800 sobre 6.000. 4.800 sobre 6.000 é equivalente a 4.500. Tá de boa? Tá fácil? Beleza. Agora olha só. Ainda aqui, vamos pegar uma situação que é também muito simples, é muito rápido, porém é interessante que você saiba a representação na hora de fazer conta, porque você não tem calculadora para usar na prova. Vamos só recordar rapidinho que é muito fácil como é que você pega um número decimal e representa ele na forma fracionária. É muito simples. Veja, vou colocar aqui alguns exemplos, algumas das situações. 0,3. Quero representar ele em fração. Vou colocar outro aqui, ó. 2,51. Por exemplo, 0,05. 1,01. 0,004. Quero pegar esses números aqui e escrever na forma fracionária. É muito fácil, vamos se lembrar rapidinho. Meu irmão, aqui sempre adota-se a mesma regra. Você vai ter no seu denominador, que é essa parte aqui de baixo, sempre números na base 10, na potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante. E quem define isso é o número de casas após a vírgula. Olha que fácil. Aqui, 0,3 tem uma casa após a vírgula. Uma casa após a vírgula, você vai dividir por 10. Aqui, 2,51 tem duas casas após a vírgula, tu vai dividir por 100. 0,05, duas casas após a vírgula, vai dividir por 100. Aqui é a mesma coisa, duas casas após a vírgula, divide por 100. E aqui, três casas após a vírgula, divide por 1000. Fácil, né? Veja, uma casa, um zero, duas casas, dois zeros, duas casas, dois zeros, três casas, três zeros. E no numerador, você vai apenas colocar o seu número como se ele não tivesse vírgula.
Então, desconsidere aqui, ó, fica 3. Desconsidera a vírgula aqui, fica 251. Desconsidere essa vírgula aqui, ó, vira o número 5. Aqui, tira a vírgula, 101. Se você tirar a vírgula aqui, o seu número é o 4. Tá de boa? Tranquilex, isso aqui, tranquilex. Muito simples. Vocês pegar o número da forma decimal e mandar para a forma fracionária. Também é muito importante que você saiba uma representação de fração para porcentagem. Tu não pode vacilar. Isso você vai usar nas provas, nas questões. Vamos lembrar assim, ó. Bem facilzinho, bem tranquilo, para você poder relembrar. Vamos supor que você tem uma fração e essa fração seja, por exemplo, 6 sobre 15. Aí você quer representar esse cara em porcentagem. Meu irmão, tá lá na prova do Enem, exemplo, você tem 15 balões e desses 15 balões você pegou 6 balões. Beleza? Qual a porcentagem, qual o percentual de balões que você pegou 6 em relação ao total 15? O cara pode pedir para você representar isso em porcentagem. Como é que você faz? Tem mais de uma forma, 2, 3 e assim por diante. Vamos fazer uma forma bem rapidinha aqui. Depois eu entro com mais detalhes em aulas mais puxadas sobre porcentagem, tá? Aqui é só um tópico básico. Se você dividir 6 por 15 aí na sua folha de rascunho, tu vai encontrar 0,4. Pode dividir. 6 por 15, tu vai encontrar 0,4. Aí você quer representar isso aqui em porcentagem? É simples. Basta você multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Nós já vimos e comentamos isso naquela aula de sistema de medidas. Lembra? Do caguei hoje de manhã. E aqui, ó, 0,4 vezes 100, que é caminhar com a vírgula 2 casas para a direita, vira o número 40. Aí ao final, tu coloca por cento. De boa? Tranquilo? Claro também, você poderia fazer assim, ó. Ah, aprendi de outra forma. Não é que é da outra forma. É a mesma bosta, velho. Se você tem lá 6 sobre 15, você quer representar isso aqui em porcentagem, você pode fazer assim, ó, se você quiser. Se eu simplificar, dividir os 2 por 3, fica 6 dividido por 3 dá 2 e 15 por 3 dá 5. Isso aqui é uma fração irredutível em relação a 6 sobre 15, beleza? Aí você pode fazer assim, se você quiser, ó. Lá no seu 6º ano, ou na antiga 5ª série, para você escrever isso aqui em porcentagem, você multiplica por um número aqui, e esse mesmo número no numerador, de tal maneira que apareça o número 100 no denominador, aqui, ó. Fazer aparecer 100. E para aparecer 100, é só você multiplicar aqui por 20. Então, em cima aqui também por 20. Automaticamente, você tem aqui 2 vezes 20, 40. E aqui, ó, já está na escrita. 40%. Mesma bosta aqui à esquerda. Beleza? Para você lembrar dessas coisinhas. Vamos supor que eu tenha a fração 15 sobre 50. E aí eu quero escrever na sua forma de porcentagem. Você tem mais de um caminho, como eu comentei. Veja, se você dividir 15 por 50, tu vai obter um resultado. Mas você pode fazer aqui rapidinho também, ó. Pega o 50 para virar 100, multiplica por 2, então em cima também por 2. E aí a sua conta ficaria 50 vezes 2, 100, 15 vezes 2, 30. Aqui você já colocou 30
Beleza? Ou se quiser, você pega o 15 e divide por 50 direto, tu encontra 0,3, parecido com esse aqui. E aí multiplica por 100, aí tu vai encontrar os 30%. De boa, tranquilo? Outra situação aqui, ó. Recordando, galera, só para recordar. Depois, na aula de porcentagem, a gente vai ter umas 3, 4 aulas. Vamos pegar pesado. Então, vamos supor aqui que eu tenho a fração 80 sobre 200. Isso aqui na forma percentual é quanto? Tranquilo. Você pode pegar aqui, ó. Dividir 10 com 10, que é esse 0 com esse 0, fica 8 sobre 20. E aí divide 8 sobre 20 vai dar um resultado. Pode fazer outros caminhos. Poderia fazer assim, ó. Divide os dois números por 2. Ficaria 80 por 2, 40. E 200 por 2, 100. Olha isso, olha isso. Já está na forma para você escrever. 40%. Beleza? De boa? Lembre-se que é só algumas das formas que você já viu para a gente poder relembrar. Eu não estou falando que você tem que seguir só um método. Siga vários. Quanto mais ferramentas, melhor. Vamos colocar aqui, ó, que pensar 6 nonos. Em porcentagem, fica quanto? Ih, já passei não. Tranquilo, velho. Ó, vamos diminuir esses números. Botar uma fração equivalente, botar na forma irredutível. Dividir os 2 por 3. Só dá para dividir os 2 por 3 nesse caso aí. Aqui vai ficar 6 por 3, 2. E 9 por 3, 3. Como é que eu coloco isso aqui em porcentagem, japonês? Velho, divide 2 por 3 ou tenta fazer o 3 virar 100. Aqui, isso é uma fração que você tem que conhecer rapidamente seus resultados, tá? Para você ganhar tempo. 2 sobre 3, quando você divide, vai dar uma dízima periódica. Vai dar 0,66666. Não é um número bacana, né? Aqui, ó. Ó o satanás aqui, ó. 666. Ave Maria, velho. Não é bacana. Aí, se você fosse colocar em porcentagem, teria que colocar um valor aproximado. Isso aqui num valor aproximado, você multiplicaria por 100. Andaria com a vírgula 2 casas para a direita. Daqui, iria 2 casas para a direita e ia parar bem aqui, ó. Beleza? E aí, o seu número seria isso aqui, ó. 66,6% aproximadamente. Porque aqui é uma dízima, continua 6666. E que na verdade, se você fosse arredondar, esse 6 viraria 7, tá, galera? Só para recordar também as aulas que você teve aí no seu ensino fundamental de arredondamento. Tranquilo isso aqui? Foi fácil? Relembrou? Mas, relembrar dessa parte, olha só, uma questãozinha muito fácil do Enem, agora de 2015, muito tranquilo. Você que fez, com certeza acertou. Se você errou, tu merece peia, velho. Merece levar nas ventas. Questãozinha tranquila? Lendo. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador. Tá bem aqui, ó, carta da mesa e carta da mão do jogador. Beleza? Que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. Então ele quer valores equivalentes a 6/8. Beleza? Ele quer valores equivalentes a 6/8. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Tá aqui, ó. Falou? Aí vamos aproximar os números. Veja. Aqui, ó, 75%,
3,4, 34%, 0,75, 4,3, 7,5, 4 terços, 6,8, 3 sobre 4, 3 quartos. Aí o que ele pede? Vamos lá. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador aqui podem formar um par com a carta da mesa 6/8? Então, dessas cartas que estão aí das 9, algumas serão equivalentes aos 6/8. Meu irmão, muito tranquilo. A gente tem que procurar as frações equivalentes. Olha que fácil. 6/8. Se você simplificar aqui, ó, por 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 3 quartos. 3 quartos está aqui, ó. Eu já tenho uma carta. Beleza? Agora, será que tem alguma outra fração aqui que representa 6/8? Cuidado. 6,8 não é 6/8. Beleza? Tranquilo? Não tem nenhuma outra fração aqui. Não confunda. Esse aqui, ó, 4 terços. E aqui é 3 quartos. Já tem uma. Aí você olha para as alternativas. Bom, uma não pode ser. Ou é 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza. Mas olha só. 3 quartos. Vamos colocar esse 3 quartos na forma fracionária. Se você dividir 3 por 4, dividir 3 por 4 é bem simples. Falou? Dividir 3 por 4, que nem você fazia com a titia. Lembra? Você pequenininho, capeta dos infernos, que você dividia. Beleza. Quando você dividir isso aqui, 3 sobre 4 vai dar 0,75. 0,75 é um valor equivalente a 6/8. Se você olhar aqui, ó, tem 0,75 bem aqui. Beleza? O 3 quartos já foi, o 0,75 também. E esse 0,75 você pode escrever na forma percentual, na sua representação de porcentagem. Veja, 0,75, se você multiplicar por 100, você caminha 2 casas para a esquerda, essa vírgula vai parar depois do 5. Então vai ficar 75 e coloca o porcento. Olha aqui, ó, 75%. Beleza? Tem mais algum? Cuidado. Você vê aqui, 75%, 0,75. Aí você vê aqui, ó, 7,5. Tem nada a ver. Beleza? Tranquilo? Se você olhar, não tem mais nenhum outro valor. Ou seja, você tem aí 3 cartas. 3 cartas que podem formar par com a carta da mesa. Resposta, letra E, 3 cartas. Fácil? Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma questãozinha do Enem que mexe com essa parte básica de porcentagem. Olha só essa questão. Acompanha. Lendo. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cobrem por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura. Somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente da área utilizada para agricultura em relação à área do território do brasileiro é mais próximo de qual aqui? Galera, ele quer o percentual. Ele está comparando aí, na verdade ele quer a comparação da área utilizada para agricultura e da área do território. Essa área da agricultura é quantos por cento da área do território? Ué, área para agricultura, ele falou aqui, ó,
Se você procurar, vamos na leitura. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária. Tranquilo? 200 milhões para pastagem e 80 milhões para agricultura. Então aqui, 80 milhões. E o território brasileiro? O território brasileiro é o total. Quanto? Ele falou aqui no início, ó. Dos 853 milhões de hectares do país. 853 milhões de hectares. 80 milhões de hectares é destinado à agricultura. Ele quer saber, em termos percentual, quanto é essa área para agricultura. Fácil, galera. Olha só. De um total de 853 do território brasileiro, 80 é para agricultura. Ele quer saber em termos percentuais quanto é que é isso. Velho, olha para a fração. Sério mesmo. Você acha que é necessário fazer conta aí? Simplificar a fração, dividir, dar um decimal e aí multiplica por 100 para botar porcentagem? Se você parar para pensar, não vai precisar. Porque você tem que pensar em aproximação, adequação, comparar. Você tem que comparar aquilo que você já tem para obter sua resposta. Olha só. Se liga. 853. Pensa assim, ó. Se fosse só 800 aqui, 800. E aqui em cima 80. Concorda que 80 não é 10% de 800? Se aqui fosse 800. Veja, se eu pego 800 e divido por 80, dá 10. 80 em relação a 800 é a 10ª parte. Então eu poderia falar se aqui fosse, olha só, se aqui fosse 800, 80 é a 10ª parte, ou seja, 10%. Então esse aqui está perto de 10%. Aí você, cuidado, você vai pensar assim, então a resposta vai ser a letra C, porque só tem 10 para ele. Não. Veja que tem um número também próximo do 10, que é 9,4. Agora pensa. Se aqui fosse 800, aí 10% seria seu resultado. Só que é mais que 800. Aumentou um pouco. Quando no denominador aumenta, o resultado da fração diminui. Então tem que estar abaixo dos 10%. Quem é abaixo dos 10%, mais próximo de 10%? 9,4. É a tua resposta. Ou você poderia tentar ir no braço e fazer essa conta aqui, ó, 80 dividido por 853, até que você conseguir. Vai fazer assim, ó. Aqui o numerador é menor que o denominador, acrescenta 0, 0, ainda é menor, 0, acrescenta 0. Não é isso? Aí você vai fazer a multiplicação, vai botar um 9 aqui, já sair testando, e aí tu ia encontrar o resultado. Esse aqui ia dar aproximadamente 0,93 alguma coisa. 0,937 alguma coisa. Aí você ia botar em porcentagem, iria multiplicar por 100, essa vírgula iria caminhar 2 casas para direita, ia parar aqui depois do 9. Ia ficar assim, ó, 9,37%. Aproximadamente. Qual é o valor mais próximo? 9,3? É o 9,4 aqui. Mas win! Seria fácil se você fizesse apenas uma breve comparação. Tu chegaria no resultado. Tá de boa? Isso aqui foi um tópico básico para você relembrar algumas coisinhas de frações, porcentagem. Vamos ter aula de porcentagem mais profundamente, calculando pesado, interpretando nas questões. Beleza? Valeu aí, até a próxima aula.